bem? Nós estamos nesses dias de março, tentando entender, tentando aprender, tentando refletir sobre o que é experimentar ser transformado. Nossa ênfase, a ênfase que a liderança tem desafiado a igreja, é o que está escrito ali. Que nós possamos esse ano, através do poder de Deus, experimentar transformação em nossas vidas. Não nos conformando, como Daniel explicou, né? que é de fora para dentro, mas sermos transformados de dentro para fora. E nós temos estudado o texto de Romanos 12, se você quiser, já peço que você abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Temos refletido, pensado a respeito desses dois versículos, Romanos 12, 1, que alguns teólogos muito mais experientes acham que é um texto que todo cristão devia saber de cor, que é a essência do cristianismo, resumida num poder de síntese especial que só Paulo tinha, que escreveu essa carta. Romanos 12, versículos 1 e 2. Nós já falamos, Ednardo e Daniel já ensinaram outros domingos a respeito desse texto, e hoje coube a mim falar sobre o finalzinho do capítulo 2, que diz assim: para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós pudéssemos dar um título para a mensagem de hoje, o melhor título que nós poderíamos dar, ou acho que não temos como fugir dessa expressão, vida abundante. O que Deus planeja para nós não é que nós vivamos debaixo da nuvem do medo, ou vivamos com dúvida, ou que a gente viva correndo nessa nossa existência para cima e para baixo, tentando encontrar a nossa sobrevivência, sentido. Mas Deus tem algo especial para nós, e Jesus chamou assim, vida abundante. O que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: há algo que Deus tem para nós, que é bom, agradável e é perfeito. E Paulo deseja que nós experimentemos e comprovemos isso. Paulo está dizendo aqui, olha, isso é para valer, isso é muito joia. E eu tenho isso para vocês também. Paulo, na verdade, na carta aos Romanos, ele escreve para cristãos, escreve para pessoas que já encontraram o Senhor como nós. Agora, antes de nós entrarmos no texto, eu quero falar um pouquinho sobre sonhos e expectativas. Todos nós temos sonhos, mas nem sempre os nossos sonhos se tornam realidade. Tornam-se a nossa realidade. Muitas vezes a gente tem um sonho sobre alguma coisa, sobre um objeto, sobre uma viagem. A gente cria um ideal e nem sempre a gente consegue chegar lá. Por uma razão ou por outra, às vezes por razões externas, às vezes por razões nossas mesmo, né? Mais óbvias. E eu estava pensando que várias coisas na nossa vida essa dinâmica acontece com várias coisas da nossa vida. Por exemplo, eu já me deparei muitas vezes chegando em casa muito tarde da noite, às vezes Suzy dormindo e meninos também dormindo, e aquela fome, né, dá na gente, especialmente no inverno, aquela fome, 11 horas da noite, 11h30, mesmo que você tenha comido no lanche pelas 6, dá aquela vontade de comer algo quentinho, aí tu diz assim, não, eu vou resistir. Aí tu senta na frente da televisão, ia dar aquele comercial, né, dá aquela comida congelada, maravilhosa. Depois que o sujeito tira do micro-ondas, sai aquela fumacinha, e o cheiro sai pela televisão, e aquilo mexe com o teu interior, e tu diz assim, eu não posso resistir. Aí tu descobre que na geladeira tem um produto parecido com aquele. Diz assim, eu vou dar uma esquentadinha, acho que o micro-ondas não vai fazer barulho. Aí tu vai até o micro-ondas, coloca aquela comidinha lá, o plástico estufa, né, é normal, aí tu abre. Já o cheiro é um pouco diferente do que tinha na televisão. Aí tu coloca no prato, vai na sala, coloca um copinho de chá, eu gosto de tomar uma caneca de chá à noite. Aí tu começa a comer aquilo que tem uma aparência já diferente do que tinha na televisão, e o gosto nem se fala. Aí tu dá umas 2, 3 garfadas e diz assim, mas isso aqui é propaganda enganosa. Não é isso que eu esperava.
Aliás, a gente fica até irritado, né? Porque não só a fome não é saciada, como também a expectativa vai rala abaixo, goela abaixo. E a gente fica ali diante disso. O produto que nos venderam, a imagem que nós fomos atrás era maravilhosa, mas não deu certo. Tu deve estar pensando em outras coisas na tua vida que acontece assim também, né? Outra coisa que eu estava lembrando, para sintonizar a nossa mente, são as vendas de pacotes turísticos, né? Tem cada imagem maravilhosa, tem cada pousada de cinema, com vistas espetaculares. E às vezes você vai atrás disso, você compra aquele pacote turístico de 3 dias, lá na serra, num lugar maravilhoso, que tem uma cachoeira, na propaganda tinha uma cachoeira maravilhosa, tinha aquele chalé estilo alemão em chá e mel, com aquelas cortininhas bonitinhas, aquela cama fofinha, bem alinhado o lençol. A foto do café da manhã tinha N itens em cima do café da manhã, aquela xícara, aquele chá saindo, aquela fumacinha. Vamos para lá. Aí tu chega lá e as cortininhas não estão ali, estava só na propaganda. Aí tu descobre que a cachoeira fica pertinho da pousada, uns 12 quilômetros, mas tem que ir de carro até ali, e depois de carro tem que descer uma trilha a pé. Quer dizer, naquele dia choveu, não vai dar nem para tirar uma foto da cachoeira. E tu começa a perceber que não é bem assim como tu tinha planejado. E na nossa vida, isso acontece toda hora. A gente se frustra toda hora. Quem já se matriculou em academia de ginástica aqui? E parou antes do término do contrato? Não precisa ter vergonha, porque eu estou aqui na frente de mão levantada, porque eu já fui um deles. Gente, esse é o exemplo maior. Você acaba vendo televisão, nós já estamos num calorzinho, é novembro, o verão está chegando, né? Aí tu começa a olhar as propagandas da televisão, sobre a praia, sobre o sol, planejando o verão e tal. Como alguém colocou no Facebook esses dias, dá vontade de comer espiga de milho, porque espiga de milho lembra praia, né? E aí tu tem uma ideia brilhante. Eu, olhando aqueles corpinhos assim, sarados na televisão, o pessoal tudo sem barriga e tal, tu conclui que está na hora de tomar jeito, né? Suzy, vou me matricular na academia. E aí, eu tomo coragem e vou até lá. Vou até a academia. Nós, há uns anos atrás, não fomos na academia. Nós compramos um aparelho milagroso que nós vimos na televisão. Um aparelho de uma esteira, na verdade. Esse é o segredo, Jorge. Aqui está uma esteira para caminhar. Na propaganda, funcionava muito bem. Você caminhava em cima dessa esteira. E é impressionante, a barriga some. Você fica com o corpo assim, perfeito, barriga de tanquinho, né? E aí nós fomos atrás dessa propaganda e compramos essa esteira. Quanto tempo a gente tem ela, Suzy? A gente faz 25 anos de casado esse ano. Eu acho que uns 15 anos no mínimo nós temos. 10 anos ela está guardada, essa esteira, que nós nunca mais usamos a esteira. Mas eu queria que ela funcionasse, que eu subisse em cima e de certa forma, pirlim-pim-pim, acontecesse um milagre. E eu saísse de lá com uns 6, 8, talvez, quilos a menos. Não acontece. Não é assim. Eu preciso, no caso da esteira, me dedicar. No caso da atividade física, eu preciso me entregar. No caso da esteira, eu preciso fazer um sacrifício. Eu preciso dizer para mim mesmo que todos os dias eu vou ligar na tomada esse equipamento aqui, e eu vou subir aqui em cima e eu vou caminhar algum tempo. Senão a coisa não funciona. Senão aquele objetivo que eu tenho, que eu quis, que eu sonho, jamais será alcançado. Jamais será alcançado. Há um sacrifício a ser feito. Há um preço a ser pago. Há uma iniciativa minha que é demandada para eu atingir aquilo que eu quero atingir. E assim, de certa forma, é o que Paulo está tentando dizer para a gente aqui em Romanos 12 também. Quando nós conhecemos o amor de Jesus, e quando o amor de Jesus toca o nosso coração,
Muitos de nós se renderam na hora. Para alguns foi um processo, mas o encontro com Jesus foi de impacto. Foi, de certa forma, uma experiência marcante. Porém, muitos de nós não têm vivido, depois dessa experiência, o que Jesus falou sobre vida abundante. Muitos de nós não têm experimentado na sua vida a vontade do Senhor, que é boa, é agradável e perfeita. Muitos de nós têm lembrado do tempo em que nós nos encontramos com Cristo, têm tido boas memórias a respeito, mas a pergunta é, o que falta? O que está acontecendo com a gente que a gente não experimenta isso? Aquilo que Jesus disse que nós teríamos, que é vida abundante, porque Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Paulo fala de uma vontade de Deus que é maravilhosa. Agora, por que é que nós que estamos aqui hoje, muitos de nós, não podemos dizer que nós temos experimentado essa vida maravilhosa? O que aconteceu entre aquele nosso sonho, entre o dia em que nós nos entregamos a Cristo e o dia que se chama hoje, domingo, 23 de março de 2014? O que falta? O que é preciso para a gente viver uma vida abundante de verdade? Onde é que será que nós paramos? Onde é que você está? Onde é que eu estou? Tu sente falta disso? É um sonho que tu tem? Gente, eu acredito que sim. Mas eu sei que aqui dentre nós, hoje, agora, tem muita gente triste, tem muita gente chateada, tem muita gente com problema com relacionamento, tem pessoas com problema na empresa, tem gente com problemas de finanças, tem gente com problemas de dívida, nós temos gente desempregada, nós temos gente lutando contra a doença. E onde é que está a vida abundante? Onde é que está essa promessa de Deus para nós? Eu tinha esse sonho e eu não vivo esse sonho hoje. Romanos 12, ele explica isso para nós um pouco. Eu quero que vocês leiam comigo a partir do versículo 1. A partir do capítulo 1, Paulo vem desenvolvendo uma série de raciocínios e um ensino bem profundo teológico a respeito da humanidade, a respeito de Deus, a respeito do poder de Deus. Como Daniel já nos explicou, o capítulo 12 ele introduz dizendo assim, por isso, portanto, por causa de tudo isso que eu já falei, eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero fazer um sobrevoo rápido nesses 2 versículos, porque nós já aprendemos sobre eles nos cultos na semana passada, retrasada e dia 23. Paulo está dizendo assim, irmãos, para nós, eu lhes rogo, eu estou pedindo a vocês, eu estou alertando vocês com toda a veemência possível. Paulo dá uma ênfase grande. Gente, isso que eu vou dizer aqui é importante, é crucial para a vida de vocês, é elementar e é importante. Presta atenção. Então, Paulo chama atenção para nós de que aquilo que ele vai falar é importante, uma súplica para os cristãos ouvintes ali, e é para nós hoje. E o que ele diz assim, por causa do amor de Deus, que deu o seu Filho único para nós, por causa de tudo que Ele fez, ofereçam-se, entreguem-se, rendam-se a Deus, porque Deus tem um plano maravilhoso para vocês. Deus quer transformar vocês. Mas se vocês continuarem com esses costumes que os judeus tinham naquela época,
de se encontrar uma vez por semana num lugar, trazendo um sacrifício, fazendo um ritual, seguindo algumas regras religiosas, vocês não vão experimentar isso que Deus tem para vocês. Eu rogo que vocês se entreguem, cada um de vocês, de forma espontânea, de forma natural, de forma submissa. Vocês que Deus quer. Deus não quer o dinheiro de vocês, Deus não quer o talento de vocês, Deus não quer o dom de vocês, Deus não quer a religião de vocês, Deus não quer o ritual de vocês, Deus quer o coração de vocês. O que Deus deseja é conquistar o coração de vocês, mas Ele não vai agredir vocês, Ele não vai derrubar a porta do coração. O que Deus quer é que vocês se ofereçam, que vocês se entreguem, que vocês se rendam a Deus. O que Paulo está dizendo aqui para nós hoje é: experimentem ser transformados, rendam-se a Ele e experimentem aquilo que Ele tem para a gente. É algo maravilhoso, é algo forte, é algo talvez que você nunca experimentou, é algo talvez que você tenha uma leve lembrança no tempo da sua conversão, no dia em que você se entregou para Deus, mas talvez com o tempo você não tenha experimentado mais isso. Talvez você está sentado aqui hoje e você nunca tomou uma decisão consciente, racional para Deus. Por isso você não experimenta. Alguns nunca experimentaram, outros experimentaram e esqueceram. E eu quero que vocês entrem um pouquinho no pensamento de Paulo. Eu quero olhar 3 versículos com vocês em Romanos. Como que Paulo constrói esse raciocínio dele. E eu acho que por nós esquecermos dessas verdades que eu quero comentar com vocês hoje, talvez esse seja um grande problema. Essa seja a boa razão porque nós não experimentamos aquilo que Deus tem para nós. Abra sua Bíblia para Romanos 3. Versículo 23. A primeira coisa que nós precisamos entender, e nós só vamos entender quando nós conseguirmos olhar para Deus, é quem nós somos. Nós precisamos aprender quem nós somos, precisamos entender quem nós somos. O que a Bíblia diz ali? Que todos nós somos pecadores. É isso que a Bíblia nos chama. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e nós estamos afastados da presença de Deus. Quem você é? Pecador. Onde nós estamos? Longe de Deus. Nós não estamos perto de Deus. Nós andamos longe de Deus. Nós temos ouvido isso aqui tanto já, por tantas vezes. Mas, queridos, essa é uma verdade muito poderosa, que nós precisamos verificar na nossa vida, se nós entendemos claramente que nós estamos longe de Deus. Ponto. Afastados de Deus. A nossa índole, o nosso egoísmo, a nossa afronta às leis de Deus, da santidade de Deus, nos afasta de Deus, nos leva para longe de Deus. A segunda verdade que nós precisamos entender e nos apropriar dela, está na próxima página, em Romanos 5:8. Nós conhecemos esses textos. Romanos 5:8 diz o seguinte: mas Deus, nós estamos longe de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Estamos sozinhos nessa criação, no meio dessa criação. Aí Romanos 5:8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. De que forma? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O que nós precisamos entender é que há um Deus que nos ama. E não importa que você seja pecador e nós andemos longe desse Deus, Ele já morreu por você e por mim. Já há um ato de amor pronto para você e para mim. Deus nos recebe como nós estamos. Há um sacrifício feito por Deus e nós precisamos entender esse sacrifício, esse amor e aceitar. Porque receber coisa de graça não é fácil. Nós gostamos de ter mérito naquilo que nós fazemos. Por isso que conquistar a religião, ela dá esse gostinho para a gente. Olha, eu fiz isso, fui na igreja, eu dei para o pobre ali uma sacola, uma cesta básica, eu fui no orfanato,
o meu dízimo, eu dei. Isso dá uma sensação de que a gente está fazendo alguma coisa. Mas a salvação aqui é de graça. Nós precisamos aprender a entender esse amor de Deus por nós. Nós crescemos, eu tenho conversado, nós como equipe temos conversado um pouquinho. Paulo tem um conceito muito jurídico de fé, de salvação, de propiciação. E o defeito é da culpa, do preço pago e da liberdade. Então, a gente entende muito bem a parte da culpa, porque todos nós somos culpados. Todos nós fizemos algo um dia, e repetidas vezes, que ofendeu a Deus. Esse conceito nós entendemos muito bem. Alguns de nós conseguem até entender a ideia de que há um amor de Deus, e Deus enviou Jesus, e esse amor é tremendo, e Jesus morreu na cruz por nós. Mas muitos de nós não conseguem, ou têm dificuldade, de se entregar para esse Deus de amor. De entender esse amor do Pai. De entender que não importa o que eu fiz, no momento que eu me arrependi, que eu pedi perdão, Ele está de braços abertos para me receber. E não importa, tenho dito isso, não importa o quão longe eu tenha ido, não importa o quão enterrado eu esteja, não importa o quão cruel seja o que eu tenha feito, não importa quem você seja, o amor de Deus é para você. E Ele te ama como um pai, como nenhum pai aqui presente consegue expressar para o seu filho. E tem pais bem amorosos aqui presentes hoje. Nosso modelo de pai é nosso pai físico e nem sempre é um bom modelo. O amor de Deus é algo sobrenatural, é algo que demora a nossa mente a entender isso. Precisamos ter o discernimento de Deus para entender esse amor do Pai. Mas eu acho que nós não vivemos essa vida abundante, porque nós não entendemos onde nós estamos e quem nós somos. Às vezes não entendemos esse amor tremendo. O Daniel tem uma expressão que ele usa, esse amor extravagante do Pai, que aceita o filho de braços abertos quando ele se arrepende e vem correndo. Eu acho que outra coisa que nós cristãos não temos desfrutado, é Romanos 8:1, é da liberdade. Porque a Bíblia diz assim, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus e nós nos entregamos a Jesus, nada, ninguém pode nos condenar mais. Nós somos um povo que vive na liberdade. Nós somos livres da culpa, livres do pecado, livres da nossa condenação eterna, livres do inferno. Nós somos o povo livre. Nossa celebração aqui domingo de noite devia ser um pulo de alegria. Nós devíamos cantar com pulmões cheios, porque nós somos livres. Ele quer nos dar, através disso, vida abundante. Será que é por isso que a gente não consegue experimentar a vida abundante? Porque a gente não se acha tão mal. Uma das coisas que mais deixa a gente, eu diria, vou usar a palavra surpreso, para nós da equipe, é de vez em quando ver no Face de alguns uma exagerada exaltação a si mesmo. Em inglês tem uma expressão chamada o selfie, né? Aparece eu sorrindo, eu sério, eu fazendo careta, eu pulando, eu. E tá certo, é o Facebook, mas há uma coisa por trás ali que está dizendo assim, olha, eu sou. Você não é. Você é amado, mas você não é tudo aquilo que você pensa. O que será que nos bloqueia de experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus? O que será que nos trava em relação a isso? Acho que nós ouvimos, mas não entendemos muito bem, porque nós não nos achamos tão fracos assim, como Deus diz que nós somos. Nós não nos achamos assim tão perdidos como nós somos. Afinal, eu tenho controlado bem a minha vida. Eu tenho conseguido controlar a minha família, minha empresa vai razoavelmente bem, eu tenho emprego com uma certa estabilidade, a coisa não está tão ruim assim. Porém, quando eu entendo essa verdade de Deus na minha vida, quando eu entendo o amor, quem eu sou, pecador,
quando eu entendo o amor do Pai por mim, quando eu entendo que Deus me dá liberdade em Jesus, que não há mais nada a temer, não há nada que possa me impedir de chegar até os braços do Pai, não há nada que possa me impedir de desfrutar essa vida. Quando eu entendo isso, eu confio. Quando eu confio, eu me submeto. Quando eu me submeto, eu sou livre. Livre para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que a gente é muito racional. Eu acho que a gente pensa que controla a nossa vida. A gente acha que ao invés de ligar aqui para a igreja, quando nós estamos doentes pedindo oração, que o nosso cartãozinho da Unimed vai resolver tudo. A gente acha que a estabilidade do meu trabalho vai suprir o meu sustento o resto da vida. E aquilo começa a me enganar. Aquilo começa a dar um gostinho para mim de que eu mando na minha vida. Aquilo começa a dar um gostinho para mim de que eu não sou tão mal assim. A fé é para os fracos, como dizem alguns, né? Nós vamos ouvir um testemunho agora, no vídeo. Eu quero pedir que eles larguem o vídeo ali, por favor. Boa noite, eu sou a Natália, sou noiva do Alex, vou casar daqui a um mês e estou bem feliz por isso. Eu me converti em 2008, mas frequento a igreja luterana desde pequena, mas nunca levava os princípios muito a sério. Eu achava que a minha felicidade ela se dava através das minhas amizades que eu tinha, que a gente ia em festas, estava sempre juntos, mas no fundo eu sempre via que isso faltava alguma coisa dentro de mim. Eu sempre estava buscando alguma coisa, mas nunca achava. Em 2007, toda a minha família se converteu e me convidou para vir na Conde. E eu realmente vim em alguns cultos, mas assim como eu entrei, eu saí sem aprender nada e não queria aprender isso. E as pessoas, muitas vinham me falar, Nath, se tu te converter, tu vai mudar tuas amizades, vai mudar teu jeito de vestir, vai mudar as coisas que eu tinha antigamente, que eu achava que eram importantes para minha vida, que eram que trazia minha felicidade. Então, em 2008, eu comecei a realmente querer frequentar os cultos. E eu comecei a ler o livro Uma Vida com Propósitos. E realmente, quando eu comecei a ler, Deus falou comigo, Nath, tu não é nada sem mim. E a partir daquele dia eu entreguei a minha vida a Deus. E realmente, tudo que as pessoas falaram que eu iria mudar, aconteceu. Mas foi de uma maneira delicada. Que eu via, minhas amizades que eu tinha, elas são importantes para mim. Mas eu queria mostrar para elas o que eu estava vivendo agora. Eu queria poder ser um exemplo para elas, não o que acontecia antes. E as roupas que eu vestia, que eu não gostava muito, eu realmente deixei de usar. Mas Deus transformou isso na minha vida. Deus foi trabalhando comigo de dentro para fora. E hoje em dia eu dou graças a Deus porque Ele realmente me transformou, que eu possa estar sendo um exemplo para minhas amigas, que eu possa estar falando de Deus para elas. E eu sou grata por isso. Então espero, pessoal, que vocês também possam viver essa transformação, que não tem explicação, é o que realmente falta dentro da gente, que foi o que me completou e trouxe realmente a minha felicidade, foi Deus. Uma boa noite a todos. Foi durante o aconselhamento, o curso de noivos, e que a Natália compartilhou o testemunho dela de como é que ela encontrou Jesus. É interessante, né? Por isso que eu trouxe hoje, que Natália foi alguém que cresceu num contexto religioso, né? Ela não era ateia, ela era alguém que frequentava a igreja, mas ela desconfiava, ela tinha uma reserva de se entregar, ela tinha uma reserva consigo mesmo de mudar. Ela achou que as mudanças que a fé dela traria, a entrega a ela por Jesus, ela estava com medo disso, não faria bem a ela. E achei muito bacana que ela falou que as transformações que Jesus tem feito na vida dela, qual foi a palavra que ela usou? Jesus tem sido carinhoso ou delicado, né? Foi delicado a palavra que ele usou. Jesus é um gentleman mesmo, né? Ele faz de uma forma cuidadosa e carinhosa. O testemunho dela é de alguém que teve receio de se entregar para Deus. Nós temos, como eu falei, receio de gente com receio de se entregar para Deus, e gente que já se entregou para Deus, com receio de se entregar totalmente para Deus. Totalmente para Deus. Eu quero olhar na Bíblia 2 exemplos agora. Pega a sua Bíblia, abra para mim, comigo, em Marcos, no Evangelho de Marcos.
capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 17. Essa é uma parábola que nós conhecemos, é a parábola do jovem rico. Lá diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou para Jesus: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E ele declarou, e Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas ele repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E segue, e você pode ler em casa até o 31. É interessante essa passagem, muitas vezes você já deve ter ouvido. Um jovem religioso, um jovem de muitas posses, um jovem que queria acertar na vida, ele queria ter uma vida bacana, uma vida legal. Veja, ele chega para Jesus, ele sabia quem procurar, Jesus. E ele chega para Jesus e diz: mestre, chama ele de Rabi, aquele que conhece todas as coisas. E ele pergunta para Jesus se ainda falta para ele alguma coisa. Porque na lista dele, na lista do jovem, ele estava fazendo tudo aquilo que ele havia aprendido e que lhe haviam dito que era necessário fazer para ser uma boa pessoa, um filho de Deus, um seguidor de Jesus. Não roubava, não matava, não mentia, honrava os pais, e a lista está na Bíblia. E ele achava, então, que perto de Jesus, seguindo essas regras, que são boas, fazem parte da Bíblia, faz parte da lei, estava tudo resolvido. Existe uma palavrinha aqui que me emocionei hoje de manhã, lendo com a Suzy. Jesus olhou para aquele guri, e Jesus amou ele. Porque ele viu que apesar de todo o esforço que aquele guri tinha, aquele guri ainda tinha algo no coração dele, que era mais importante do que o próprio Jesus, que eram as posses que ele tinha, as conquistas que ele tinha, o status que isso trazia. Aquilo, lá no fundo do coração dele, era algo que esse homem não quis entregar. Nesse texto aqui, Jesus diz para ele, Jesus identifica o problema no coração desse jovem, e Jesus diz assim: rapaz, faz o seguinte, vende tudo o que tu tem, dá o dinheiro para os pobres, depois tu está pronto para me seguir. Alguns pensam que Jesus está propondo para ele a pobreza aqui. É pouco provável. O que Jesus estava tentando mostrar para aquele homem é que havia algo que ele não queria abrir mão. Que havia algo que para o jovem era de muito valor. Todas as coisas ao redor estavam alinhadas. A vida dele é uma vida jóia. Provavelmente ele estaria sentado aqui no primeiro e segundo banco. Mas o coração dele não estava com Jesus. Ele não tinha se sacrificado. Ele não tinha se entregue totalmente, aliás, não quis. Ele entendeu que esse preço era muito caro para pagar. Ele virou as costas e foi embora. A palavra diz que ele ficou abatido. Ele ficou triste. Porque ele entendia, de verdade, havia uma crença forte no coração desse guri, que ele estava de bem com Deus. Tudo que ele tinha feito estava bem com Deus. E Jesus vai no coração dele e pega exatamente aquela pontinha ali que não tinha sido entregue, mas que tinha o poder de ser um ídolo no coração daquele rapaz.
Tinha o poder de ser algo que bloqueava com que ele pudesse se entregar, se sacrificar de forma viva, santa e agradável a Deus. E apesar de toda a aparência, de toda a piedade, de toda a sinceridade, esse guri nunca se sacrificou. Ele nunca subiu na esteira e fez a parte dele. Essa parte ele não queria fazer. O resto ele queria fazer. Gente, essa história é de nós. Essa história é nossa aqui hoje. Essa história não é uma história da carochinha que está escrito na Bíblia. Essa é uma exortação do Espírito Santo para nós hoje à noite. Não é um chamado para a pobreza. É um chamado para se entregar a Deus de forma total. De forma completa. Sem reserva. Sem medo. Entendendo de que nós somos pecadores. Deus nos amou. E nós somos agora um povo que vive livre. Não há nada que eu precise segurar. Não há nada que eu precise reter. Não precisa ter uma área da minha vida que eu diga, isso aqui eu controlo. Se eu não puder ir no shopping comprar todas as coisas que eu sonho, eu não vou ser feliz. Vire a sua página, a página da sua Bíblia, 1 ou 2 páginas para lá. Eu quero contrapor o coração desse jovem rico com o coração da viúva pobre. Minha mente logo lembrou da viúva pobre. Então, Marcos 12, versículo 41, diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que nós aprendemos com essa mulher aqui, com essa passagem de Jesus, é que muitos ricos deram aquilo que lhes sobrava. Eu vi um filmezinho ontem com a Rebeca e a menina, havia uma menina rica e uma menina pobre. A menina rica ganhou uma caixa de sapatos novinhos, lindos, como toda menina gosta, cor-de-rosa, com fitinha e florzinha. Né? A menina pobre ficou olhando aquele sapato, desejando aquele sapato. E a menina rica disse assim, o diálogo das duas foi assim: nossa, que sapato lindo, a pobre disse. E a rica disse assim: não gostei. Pode ficar para ti. Não quero mesmo. E é mais ou menos assim que a gente faz com Jesus. A gente dá aquilo que a gente não gostou. Aquilo que sobra. Aquilo que não vai fazer falta para a gente. Aquilo que não é sacrificial. A viúva, ela deu tudo que ela possuía. Então, vejam esse contraste. O jovem rico, que era alguém assim, nota 10, ficha limpa. E a viúva pobre. Jesus olha para essa moça, para essa viúva pobre aqui, para essa mulher, que deu 2 moedinhas. Diz aqui, né, que era de pouco valor as moedinhas, né? Não era pouco, de muito pouco valor. E essa mulher deu tudo o que ela tinha. Foi interessante porque Deus colocou essas 2 passagens no meu coração. Casualmente elas falam sobre dinheiro. Dinheiro é um problema para nós, de fato. Eu estou pensando depois, esse é um problema para nós. Não vamos falar que não, porque é um problema para nós. E essa é uma área que nós às vezes não entregamos para Deus. Não que o dinheiro a gente não entrega, mas que o dinheiro representa valores que nós temos. O dinheiro representa naquilo que eu vou investir, naquilo que eu não vou investir. Da maneira como eu gasto meu dinheiro, aparece aquilo que é importante para mim. Você sai 2, 3 vezes por semana para jantar, no final do mês vai aparecer lá 3, 4, 12, 15 saídas para jantar. Você pode avaliar que comer fora é um valor que você tem. Não que é uma coisa errada, ou certa, mas é bom. Você pode estar tranquilo. Como você gasta o seu dinheiro, revela o seu coração. Dinheiro está no texto aqui, mas
Não é isso que é o cerne da mensagem. O cerne da mensagem é todo o coração. Todo o coração. No caso do dinheiro, as bênçãos que deveriam nos ajudar a servir ao reino de Deus, aos irmãos, à igreja, à comunidade aqui de Porto Alegre, para atingirmos mais pessoas para Cristo. No caso do dinheiro, o dinheiro acaba se tornando a razão do nosso viver. O que é que tem se tornado a razão do teu viver? Do que você tem corrido atrás? Porque isso pode ser, como eu coloquei ali, idolatria. Se nós temos algum ídolo no nosso coração, idolatria é aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Ídolo é aquilo que coloca Deus de lado e acaba se tornando a razão, a principal propósito da minha vida. O que tem movido você? O que tem impedido que você entregue tudo para Deus? O que você ainda não conseguiu entregar? Você pensando na sua vida agora, você identifica alguma coisa que você está segurando ainda? Alguma coisa que você diga, isso aqui está problemático para mim. Filhos? Sua carreira? Sua casa? Você gosta de ser popular e que todos tenham um bom conceito a respeito de você? O que é aquilo que você ainda não conseguiu entregar? O que você tem e que você está retendo? Se você retém, você não está se entregando completamente para Deus. Se você não se entregar completamente para Deus, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, a vida abundante não poderá ser experimentada por você. Vai ser uma vida que você vai olhar para as outras pessoas, vendo Deus agir em outras pessoas, você está dizendo assim, o que tem comigo? Que eu não estou conseguindo experimentar isso. Como eu gostaria daquilo, eu gostaria de experimentar aquilo ali. Muitas coisas maravilhosas acontecendo entre nós. A Natália, por exemplo, além de achar um marido aqui, vai casar daqui a um mês, ela recebeu uma promoção agora, 2 semanas atrás. O testemunho dela é muito maior, a gente não pôde contar aqui. Tem outras coisas maravilhosas acontecendo entre nós aqui. O Maradona conseguiu o remédio dele depois de tanto tempo. O governo vai subsidiar o tratamento dele. Isso é um milagre. Por que nós não temos experimentado? Qual é a razão? O que está segurando você? E aí quando eu pergunto assim, por que é que você ainda não entregou? E aí eu acho que nós nos achamos ainda com capacidade de reter essas áreas da nossa vida ou guardá-las sob nosso controle. Deus quer pegar você pela mão, como um pai pega um bebê de 10, 11 meses, 12 meses, e quer ensinar você a ficar em pé e ser independente. E nós, às vezes, como bebês rebeldes, olhamos para o pai e dizemos, não, pai, eu vou tentar sozinho. E a gente não se entrega, a gente não dá uma mão, a gente não confia, a gente não crê para valer. A gente fica guardando para a gente aquilo. Queridos, nós precisamos relembrar que o nosso Deus é poderoso. Nós precisamos relembrar e reaquecer no nosso coração de que quando nós nos entregamos para o Senhor de uma forma total e restrita, não vai nos faltar nada. O jovem rico achou que se ele vendesse tudo e desse aos pobres, ele ia passar necessidade. Na Bíblia não diz, mas é possível que essa demonstração de fé e obediência desse jovem em Jesus pudesse fazer com que ele ganhasse 1, 2 ou 3 vezes mais aquilo que ele tinha ganho. Na verdade, Jesus diz em Marcos 10, no final do texto,
Quem perder a sua família, as suas coisas por mim, vai ganhar muito mais, diz ali. Nós não confiamos, porque nós achamos que Deus não tem capacidade, que Deus não tem poder. Ou, na verdade, achamos que nós temos muita capacidade. E nós deixamos de experimentar a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. E a partir de nós, uma nova realidade na nossa família, na nossa igreja. Nosso Deus é o Deus de todo poder. O que está pegando para ti? O que está deixando você com medo? A vida abundante é para todos nós. A vida abundante é para você que está aqui hoje. A vida abundante é para a gente que tem vindo aqui há muito tempo nessa igreja. É para nós. Quanto tempo a gente tem gasto atrás de outras coisas? Quanta energia em coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Como nós temos retido bênção de Deus por deixar de nos entregar. Baixa sua cabeça agora. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre quais são aquelas razões que você acaba tendo medo de se entregar para Deus. Quais são aqueles motivos que você olha e fala assim, eu quero um milagre de Deus na minha vida, mas para mim não dá certo. Falam que Deus pode transformar meu casamento, mas vocês não conhecem meu marido. Vocês não conhecem meu esposo, minha esposa. Você não sabe o meu chefe. Não tem jeito. Talvez, querido, você que esteja aqui hoje à noite, você tem desejo de entregar, de experimentar uma vida abundante, de uma vida renovada, mas você nunca teve aquele passo de fé de se entregar para Deus. Eu gostaria de te oportunizar isso hoje. Gostaria de te dizer que se você quiser experimentar algo novo na sua vida, isso está à sua disposição. Você precisa entender que Deus te ama. Você não precisa ter medo de se entregar para Deus. A Nath disse, eu tinha medo das mudanças que ocorreriam na minha vida. E ela descobriu que Deus, Ele é gentil, que Deus é delicado. Deus não invade, Deus não força a barra. Deus transforma amorosamente de dentro para fora. Talvez você tenha receio disso, mas Deus tocou o teu coração hoje. E eu quero dar uma oportunidade para você ter um gesto de fé. O gesto é seu diante de Deus, não diante de mim. Mas eu quero pedir que você levante a sua mão dizendo, olha, eu quero entregar minha vida para Deus e eu quero experimentar algo novo na minha vida, algo abundante. Eu quero experimentar isso que eu ouvi falar hoje à noite. Essa vontade de Deus que é boa, que é agradável, onde há total perfeição nessa vontade de Deus. Se você quer experimentar isso, levanta uma das suas mãos, como gesto de fé para Deus. Amém? Pode baixar a mão. Aleluia. Amém. 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 Você que frequenta a nossa igreja aqui há mais tempo, assim como eu, você gostaria de experimentar essa transformação que Deus tem disponível para você na sua vida? Você gostaria de entregar hoje algo que você tem retido, um ídolo que você tem cultivado, um valor que você não tem conseguido vencer na sua vida? E para a glória de Deus, hoje você quer dar um passo de fé, dizendo, Jesus, me ajuda a vencer isso, me ajuda a vencer minha incredulidade, me ajuda a vencer minha falta de fé, me ajuda a entender que Tu és um Pai de todo amor, e que apesar de eu me sentir com o coração pesado hoje,
ou triste, o Senhor me ama e quer me transformar. Tem alguém que gostaria de tomar esse passo de fé hoje à noite? E dizer, sim, Senhor, eu quero ser transformado por Ti, Pai. Eu quero me entregar como sacrifício vivo, santo, agradável. Entregar meu relacionamento com meu cônjuge, entregar minha família, meu trabalho. Eu quero participar mais da Tua igreja. Há coisas que tem me travado, mas eu quero participar com mais integridade do Teu reino, da Tua obra. Você gostaria de dar esse passo de fé? Eu vou pedir que você seja mais ousado. Eu vou pedir que você venha aqui na frente junto comigo, para que nós possamos orar juntos depois. Não hesite. Você quer experimentar algo novo? Quer experimentar o poder de Deus? Não fique olhando para os que vieram para frente. Venha você também. Nós queremos um ano diferente como igreja. Nós queremos ser testemunhas nessa cidade do poder de Deus. Nós queremos ver nossos parentes, nossos amigos entregando sua vida para Cristo. Nós queremos nossas famílias renovadas e transformadas. Mas nós precisamos nos entregar de forma inequívoca e restrita, completa, total para Deus. Não há nada que nós precisemos reter para experimentar a vontade perfeita de Deus, agradável e boa. Amém. Quem veio até a frente aqui, vamos ajoelhar e orar juntos? Ó Jesus, Tu conheces nosso coração e como Tu entrou no coração daquele jovem rico e entendeu aquilo que estava acontecendo lá dentro, escondido onde ninguém enxergava. E o Senhor percebeu aquilo que amedrontava ele, aquilo que controlava o coração dele. O Senhor encontrou um ídolo lá dentro e trouxe à tona, mostrou para ele. E ele ficou abatido depois disso e te abandonou. Mostra para nós, Pai, os nossos defeitos, os nossos ídolos. Mostra para nós aquilo que nós ainda não entregamos ao Senhor. Mas nós não queremos fugir, Pai. Nós queremos estar aqui diante do Senhor ajoelhados, pedindo que o Senhor nos toque, que o Senhor nos perdoe. Nós estamos aqui numa atitude de arrependimento e de entrega. Queremos aprender a sermos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para experimentarmos a bondade do Senhor, que é perfeita, que é agradável. Ajuda-nos a experimentar o Teu poder, para desfrutar uma vida abundante na nossa vida, Pai. Nós não queremos mais viver tristes, abatidos, pessimistas, Pai. Transforma o nosso coração. Toca a nossa vida com a fé que vem do Senhor, para que nós creiamos nesse Deus de todo poder, que pode nos transformar e quer nos transformar de forma preciosa, milagrosa, poderosa e permanente. Uma transformação de dentro para fora, cujo fruto é visto, cuja alegria é sentida, cuja paz ninguém explica, Pai, e cujas ações de serviço e de amor são notadas pela igreja e por aqueles que nos rodeiam, Senhor. Dá a todos nós do Teu toque, aumenta a nossa fé e transforma a cada um de nós e as nossas famílias, os nossos lares e a nossa igreja
para que nós experimentemos a abundância que vem do teu trono de toda graça.